Saudações, aqui é o Rafael do canal Recanto do Guerreiro no Telegram e no YouTube Café com Escrita. Esse áudio eu vou postar provavelmente nos dois lugares, tanto no Telegram quanto no YouTube, porque o YouTube ele divulgou agora que ele vai pegar mais pesado com os conteúdos relacionados à Rússia, tudo que tem a ver com a Rússia, né? E com o conflito, o que na prática quer dizer que é mais um assunto que está sendo censurado, e se você não se enquadra na narrativa que o YouTube quer promover, você não vai ter o seu conteúdo nem promovido e muito provavelmente vai ter o seu vídeo retirado do ar. Bom, eu sou contra esse tipo de censura, e a verdade é que não existe a verdade do Ocidente e a verdade russa, a verdade é uma só. Então, eu vou tratar das coisas e falar das coisas partindo do ponto de vista da verdade, do que eu entendo que seja verdade. E é claro que novas informações vão chegando e a gente vai se adequando, se adaptando, mas né, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar vítima de jogadas como essa, porque de repente a gente começa a viver numa espiral do silêncio. E eu também tenho agora um canal no Rumble e em breve eu estou criando uma comunidade no Locals também. E vamos ver no que dá, né? Eu vou, de repente, eu vou começar a postar em outros lugares também, em outras plataformas, porque realmente, assim como eu abandonei a minha. Abandonei não, né? Ela ainda existe, mas no Facebook, se você entrar em Inscrito nas Sombras, você vai ver que eu tenho ainda mais inscritos lá no Facebook até hoje do que eu tenho aqui no YouTube. E eu deixei de postar lá justamente porque eu chegou um momento que eu falei, olha, é irrelevante, eles só vão promover o meu conteúdo se eu pagar, porque é um conteúdo que vai contra a narrativa que eles querem colocar para frente. E isso me leva a essa questão de que não só esse, mas a censura com relação a conteúdos de produtores russos é no mundo inteiro, né, agora, e eles, as big techs dessas plataformas sociais, pelo menos, estão retirando todas as fontes aqui do YouTube. A Sputnik saiu, a RT e tudo mais, todas elas assim estão saindo, né? Estão sentindo já na pele e anunciando alternativas para quem quiser acessar o conteúdo, porque no YouTube não será mais possível. Que é triste, mas eu realmente lamento que nós estejamos vivendo, na prática, numa sociedade em que você ainda tem alguma liberdade para expor a sua visão para o seu vizinho, mas não nos grandes meios, e isso já era válido na televisão e rádio e tudo mais. Mas agora nós estamos perdendo a internet, por enquanto, pelo menos é assim que as coisas estão caminhando, né? O Facebook, né, o Meta lá, né, todas as empresas relacionadas, né, WhatsApp, enfim, WhatsApp, que mais que é do Meta? Instagram, acho que é também, né? Eu não uso Instagram, então não sei, mas eu acredito que seja. Todas essas plataformas agora estão permitindo assim, elas não permitem que você fale ou faça associações ou apregoe a violência contra nenhuma etnia do globo, exceto os russos. Então agora você pode falar mal dos russos, você pode você pode discriminar os russos, você pode pedir a cabeça de líderes russos e tudo mais. E isso, para mim, é bastante perigoso, é absurdo. Eu vi que na Alemanha houve um incêndio, alguém colocou fogo em uma escola russo-germânica, né? Que para mim assim, realmente sinal de que, olha, se nós não estamos se o Ocidente não está
do lado errado, certamente do certo não está, né? Eu já falo sobre isso mais pro final. Mas uma coisa que eu achei, que eu tenho achado interessante é, eu sigo ah, muitas pessoas aqui no YouTube e em outras plataformas que são alunos e ex-alunos do Olavo de Carvalho e tudo mais, e pessoas da direita, né, ditas da direita, e existe essa ênfase em dizer, olha, cuidado, o Putin não é bonzinho. E eu vi, por exemplo, o PH Vox falando, olha, não, as pessoas, tentando explicar às pessoas aqui no Brasil, o brasileiro, ele que fica do lado da Rússia, ele fica do lado da Rússia porque o Putin, ele se fez de conservador, e eu tô observando a situação e eu não acredito que seja isso. Eu não acho que que o brasileiro médio eh, tenha a percepção de que o russo é um grande, de que o Putin é um grande líder conservador. O que, ou se isso fica preso a uma intelectualidade, a um grupo de intelectuais, né, aqui no Brasil, que para observar, olha, lá eles são conservadores, mas no geral não é o que eu percebo. As pessoas que eu estou vendo se colocarem a favor dos russos, mas na verdade se colocam ante os Estados Unidos, pelo menos na população, assim, quando eu moro sempre reitero isso, quem me acompanha o canal há bastante tempo sabe que eu moro na periferia e aqui de São Paulo, é uma boa residência na periferia, mas é na periferia. E o que eu sinto conversando com as pessoas na rua, a percepção geral é que, assim, olha, quem não está completamente naquela narrativa que tá, assim, da grande mídia, tem uma percepção de que, olha, os russos estão no direito, né? Eles estão no direito de defender o que eles, o, né, o quintal deles ali, quem são os americanos para falar alguma coisa, porque as pessoas se lembram que faz assim desde o fim da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra não, da Guerra Fria, que na verdade se você voltar é até realmente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos se enfiam em conflitos e estão sempre invadindo ou bombardeando algum país e ninguém faz nada, ninguém fala nada, né? Então isso fica na memória das pessoas. Eu acho que a batalha com relação a ser conservador ou não, ela é uma batalha mais interna do que externa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vejo algumas pessoas aqui da intelectualidade, dessa intelectualidade que adere à tese dos três esquemas globalistas, do Olavo de Carvalho e tudo mais, e eles acabam adotando uma perspectiva que eu acho que não era nem a do Olavo, né? Lembrando que eu me tornei aluno do Olavo de Carvalho só no final do ano passado, ou seja, alguns meses só, não tive tempo de mandar uma pergunta e eu certamente não sou um aluno de anos do Olavo de Carvalho. Eu sempre acompanhei o que ele postava em vídeos aqui, o que era postado em vídeos aqui no YouTube e tudo mais, mas enfim, eu ainda o grosso do trabalho dele, que desse trabalho que ele fazia no Coffee, eu li alguma coisa também, né, de livro e de artigos, mas o grosso do trabalho dele, do pensamento dele, eu não sei ainda. Mas eu não sei se eu fico me questionando se ele realmente daria esse tipo de endosso, porque o que eu vejo é muita gente apregoando assim, uma defesa ideológica com relação a assuntos externos e de certa maneira um pragmatismo na política interna. E isso para mim não faz sentido, né? Sim, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, mas nós nos defendemos desses erros, corrigindo esses erros dentro de casa, não corrigindo a Rússia, né? Não lutando contra a Rússia, contra os russos, né? Inclusive Nossa Senhora deixou a solução
E a solução ela é uma solução religiosa, né? Assim, se você é católico assim, e tem esse vislumbre do que foi pedido em Fátima, que eu acho que é o caso de muitas dessas pessoas que eu estou vendo, né, dando ênfase de certa maneira até exacerbada ao fato de que, olha, o Putin, não se enganem que o Putin está correto, tudo mais, nesse conflito, tudo mais, ou que ele é um conservador. A verdade é, o Brasil ele tem que ter seu projeto próprio de país, de nação, de civilização, de que tipo de, de, de nação que nós seremos, né? E isso tem que independer do que de Rússia ou de alinhamento com Rússia, China ou com os Estados Unidos, né? E isso passa por uma defesa, assim, uma defesa da influência externa no geral, né? Então é por isso que eu acompanho muito o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e ele dá bastante ênfase nisso, né? De, olha, nós precisamos de uma nova Constituição e nós precisamos rever os pactos aqui no Brasil e as instituições, porque nós precisamos ter instituições firmes e que consigam blindar o Brasil desse tipo de influência, né? O Brasil, ele é aquela nação que ele não é nem que é uma nação neutra, que se posiciona de maneira neutra. Chega um momento em que o Brasil ele é super subserviente, quer dizer, ele é subserviente a um lado e ao outro, né? Então, porque nós na verdade não temos um projeto, a gente não sabe para onde quer ir, então assim, eu sempre comento que eu acho que Deus realmente abençoou muito o Brasil em certos sentidos, porque o Brasil conseguiu navegar esse último século relativamente ileso, perto da quantidade de burrada que faz, né? Mas enfim, como nação, né? O povo como nação e tudo mais. Então eu acho que é importante que o Brasil tenha uma noção de procure primeiro criar assim, sua identidade, né? E buscar um projeto de nação, um projeto de povo, né? de cultura. Um exemplo que eu daria é o seguinte: nos Estados Unidos, que todo brasileiro olha para os Estados Unidos, né? Mas quase todos, né? Tem algum vislumbre, né? Baseado seja na esquerda norte-americana ou na direita norte-americana, mas pelo menos eles têm uma certa maneira de fazer as coisas, né? Que está sendo subvertida com o tempo, gradativamente, mas é um sistema tão sólido que ainda persiste, né? Que é o fato, que é essa história que eles carregam desde a sua fundação. Eles têm alguma ideia de que tipo de povo que eles são, alguma ideia de qual é a cultura. O mesmo vale para os britânicos, né? Com a Carta Magna, então eles têm também minha percepção é que eles têm uma ideia de quem eles são, uma ideia de para onde eles vão, qual é o lugar deles no mundo. Então, eles são mais belicistas do que os norte-americanos até, né? E eles não se privam de se utilizar dos Estados Unidos como arma quando precisa. Então, o povo britânico eles têm uma certa superioridade intelectual no imaginário norte-americano, né? Então, eles são de certa forma bem conceituados nos Estados Unidos, eles são ouvidos. Então, a mesma coisa vale para vários outros povos no mundo. Os japoneses, que eu acho que é perceptível que pelo menos assim, por mais que eles estejam em derrocada, estejam que eles não, que façam parte de projetos carcomidos e que tenham problemas demográficos seríssimos que talvez sejam irreversíveis, não se pode negar que pelo menos algum vislumbre de projeto de nação eles tiveram um dia. O Brasil parece que depois da queda do Império perdeu todo o rumo e não conseguiu se encontrar mais, né?
Então eu acho que isso influencia muito nesses comentários, porque não é uma questão puramente de uma batalha entre globalistas e russos, também existe o fato de que você, objetivamente, nós podemos olhar para o conflito e, e estabelecer, olha, quem no momento está promovendo o linchamento, que está promovendo ataques, a morte, né? Quem está cancelando o outro lado são os ocidentais, a OTAN, né? Os países da OTAN, que estão fazendo isso contra os russos. Não, é difícil, eu acho que chega um ponto que é... Porque não é só o governo do Putin que está sendo atingido, são cidadãos russos fora da Rússia, né? Então, imagina que você sai do Brasil e você nem gosta de futebol, ou não gosta de feijoada, não gosta de samba, não gosta de nada da cultura brasileira, mas você sai do Brasil, justamente porque você não gosta do governo aqui, e aí você vai lá para os Estados Unidos e abre e vira dono de um clube de futebol americano, investe, você tem o dinheiro, você investe esse dinheiro nesse clube de futebol americano e ele começa a dar certo. E aí os países decidem invadir aqui o Brasil por causa da Amazônia, porque tá tendo queimada na Amazônia, ou o que quer que seja, qualquer que seja a carga d'água do motivo que eles vão inventar para tomar a Amazônia daqui, do brasileiro. E de repente você tá morando lá nos Estados Unidos e tudo mais, eles viram e tomam o seu time, bloqueiam a sua conta, e o seu filho tá indo pra escola, chega um dia lá, a escola foi incendiada, queimada. O curso do... Você pega algum autor que seja crítico aqui do Brasil, um autor brasileiro crítico do Brasil, ou crítico de algum momento da história brasileira, e de repente esse cara também não consegue, os cursos sobre ele não podem mais ser dados, que foi dadas as devidas proporções, é o que estão fazendo com Dostoiévski, né? Então, puxa, assim, Dostoiévski, a obra dele aponta para problemas ali na civilização russa, né? E ele está sendo cancelado, né? Então, assim, cursos universitários sendo cancelados porque ele é russo, né? Então, existe esse problema, existe essa questão, né? E eu acho que a gente tem que realmente, pelo menos, se posicionar com relação ao que é certo e o que é errado. E isso que as forças ocidentais estão promovendo contra os russos, principalmente contra os russos que estão fora da Rússia, é errado. É objetivamente errado. E eu acho que você não precisa... você é pró-Vladimir Putin, porque você vê claramente que cidadãos russos e pessoas da comunidade civil russa estão sendo diretamente atingidos por essas medidas absurdas que estão sendo tomadas pelo Ocidente, pelas forças ocidentais da OTAN. Aí, e verdade seja dita, se você parar para o Brasil e a Rússia têm algumas coisas em comum também. Quando você conversa com um cidadão comum, você vai perceber que existe sentimentos que são parecidos. Porque os russos nunca foram aceitos plenamente como europeus. E se você parar para acompanhar o que os russos estão dizendo nesse momento, é que, olha, realmente dessa vez, porque antes podia-se dizer que era uma decisão dos governos, do governo soviético, dos governantes locais. Agora a percepção é que a Europa se voltou contra eles, né? Porque as sanções partiram dos europeus. E eles estão falando há anos que assim, que a OTAN na Ucrânia é uma crise existencial para eles, porque eles têm uma memória de que é por ali que os bárbaros invadiam, é por ali que as forças mongóis adentravam, porque é uma grande planície, né? Então eles têm essa memória. É uma região fértil, é o berço do nascimento dos povos
russos, né, ali em Kiev, que fica na Ucrânia. Então eles têm essas memórias e o fato de que por ser uma planície, qualquer coisa dali chega até as partes mais habitadas da Rússia, e da Bielorrússia, né, e tudo mais, sem nenhum obstáculo natural, né? Então existe essa dificuldade, né? Bom, onde eu estava falando das semelhanças entre a Rússia e o Brasil, né? Então eu sinto que há uma identificação natural, não da classe política, necessariamente, mas dadas as devidas proporções, mas eu vejo algumas semelhanças entre a Rússia e o Brasil, ah, em especial nessa característica de são dois povos que são miscigenados, são dois povos que eles não são povos europeus puros e, em decorrência disso e de outros fatores, não são reconhecidos pelas forças ocidentais, Europa e Estados Unidos, ainda que você pudesse argumentar que esse é o caso dos Estados Unidos, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, na verdade, há uma estratificação da sociedade, né? Então, não há miscigenação entre as diferentes etnias ali no geral, ainda que tenha ocorrido, sim, de fato, entre os nativos e os europeus que ali se instalaram, no geral, é uma população majoritariamente branca, europeia, e é um povo que, independente disso, é reconhecido como tal, né? Então, já houve momentos da história norte-americana em que o número de falantes de língua alemã quase que superava, em algumas partes dos Estados Unidos, chegava a superar o número de falantes de inglês, né? Então, eu, pelo menos, você pode deixar aqui nos comentários a sua percepção com relação a isso, mas a minha percepção, indo para fora do Brasil e conversando com pessoas de fora do Brasil, conversando com, assim, pela internet, pelos contatos que a gente tem, minha impressão é a de que os latino-americanos e o brasileiro se enquadra ele acaba sendo, ainda que tem uma composição diferente dos outros povos hispânicos aqui da América, que é feita uma clara distinção, né? Então nós não somos considerados ocidentais, né? Então muitas vezes é muito curioso porque as mesmas pessoas que às vezes vão colocar a Austrália como parte do mundo ocidental e a Nova Zelândia como parte do mundo ocidental não vão colocar o Brasil nesse patamar, nesse mesmo patamar. É um patamar nós temos afinidades europeias, mas não somos bem aceitos como europeus, e eu acho que isso causa uma distinção em que, de certa forma, o brasileiro busca as coisas ocidentais, busca a aceitação dos europeus e dos norte-americanos e tudo mais, mas ele vai para fora do Brasil com essa perspectiva de aceitação, de inclusão, mas encontra certas barreiras e certos preconceitos que são muito comuns. E em períodos de paz isso não se manifesta de tal maneira, de grandes maneiras, mas em momentos de conflito a gente vê que a coisa muda de figura, e é o que está acontecendo com os russos agora, né? Então, durante muito tempo, se existia uma aparência, né, de integração entre os povos russo e europeus, né, e russo e americanos, e de repente parece que se desintegrou, né? Então o dono do Chelsea não pode mais ser dono do clube porque ele é russo, só única e exclusivamente porque ele é russo. Ainda que você possa argumentar que ele seja um bilionário, tudo bem. Então vamos argumentar que ele faça parte da oligarquia que é pró-Putin. Aí você tem cidadãos comuns que estão sendo cancelados, né? Como eu já falei,
cursos que estão sendo cancelados. Na Alemanha houve um ataque criminoso a uma escola, não tinha ninguém lá, mas foi um ataque de vandalismo, mas foi uma escola russo-germânica que foi queimada, que houve um incêndio ali, né? E agora até as grandes big techs, né, decidiram queimar, né? Queimar não, mas promover a agressão, né, de indivíduos de etnia russa no mundo inteiro. Na verdade, tem uma especificação para alguns determinados países, mas na prática o que acaba acontecendo é que as diretrizes internas, e é muito interessante como nós ficamos sabendo disso, porque na verdade foram documentos internos que vazaram para a imprensa e depois a própria Meta, né, do Facebook e tudo mais, que resolveram falar, né, abordar isso e escancarar isso, essa realidade, dizendo que sim, de fato, estavam fazendo isso, estavam permitindo isso, e sob a justificativa de que seria uma forma de pressionar o povo russo, né? Olha, vocês estão sofrendo porque vocês têm esse governante. Eu acho que é uma visão muito simplista de um povo e de uma população. Eu acho que a população, no geral, ela não tem mais fácil, assim, se alguém estivesse fazendo isso comigo como brasileiro, e eu tivesse alguma afinidade com o governo e achasse que as causas das ações do governo são justas, eu certamente o que eu me ressentiria é com aqueles que estão promovendo esses atos, né? Então, na verdade, é como se o mundo ocidental tivesse declarado guerra e sancionado o povo russo, e não o governo do Putin ou a classe política ou os oligarcas. Não, é o povo russo. O fato de você ser russo virou um problema. E eu acho que o brasileiro tem, tem que observar isso com um certo receio, porque pode ser que um dia nós estejamos na mesma situação por causa da Amazônia. Então, daqui a um tempo, a gente tem essa assim, percepção, essa desconfiança, né, de que os europeus e os norte-americanos, mais dia, menos dia, a gente vê o que eles fizeram no restante do mundo e percebe que, olha, mais dia, menos dia, eles vão se voltar para cá, mais dia, menos dia, às vezes eles já dão uma ensaiada e nós não temos muitas proteções, né? Nós temos uma indústria bélica que não é pungente, não é nada que nos dê a devida segurança, né? E eu acho que o brasileiro tem essa noção, olha, pode ser que um dia, né, você pode não concordar com o governo que esteja aí, quer seja o Lula ou quer que seja o Bolsonaro. Então, de repente, você não concorda com o Bolsonaro, mas você não votou no Bolsonaro, mas de repente, né, porque o mundo decide se voltar contra o governo Bolsonaro, independente de estar tendo queimada na Amazônia ou não, né? Lembrando que parte das queimadas na Amazônia são legais e necessárias. Isso fica para um outro vídeo, mas o Brasil tem a maior parte da sua. Um dos poucos países do mundo que preservou as suas florestas e continua preservando suas florestas, né? E cultiva, usa uma área de cultivo no país relativamente pequena, né? Poderia explorar muito mais os recursos que tem e não explora, mantém intocado, né? Então, nós temos os nossos méritos não reconhecidos e a gente se ressente disso. Eu acho que essa é uma história que não é nova, não vem de agora. Eu lembro de conversas assim já há 10, 15, 20 anos, né? É, inclusive lembro de um vídeo do Almir Sater, né? Ele comentando, olha, se os europeus, a gente sabe o que fazer, né, para preservar as nossas florestas, o nosso meio ambiente. É só a gente não fazer o que os europeus fizeram com os deles, né? Então é aquela velha ideia, aqueles projetos norte-americanos de plantações aqui e florestas lá, né? Então,
as plantações, deixa para o centrão dos Estados Unidos, eles vão ser o celeiro e eles vão ser os grandes fornecedores de alimento para o mundo, né? Isso é uma ferramenta de poder. E lá no Brasil, na África, nos locais que poderiam ser cultivados, deixa lá preservando floresta, deixa os recursos lá intocados até, quem sabe um dia no futuro a gente precisa deles. Então, existe eu acho que nesse ponto, Brasil e Rússia estão em conjunto e, novamente, eu acho que o Brasil tem que ter os seus projetos nacionais e olhar de forma pragmática. Então, eu acho que o brasileiro tende à neutralidade nesse conflito naturalmente, né? Sem fazer muito esforço. Algumas pessoas que acompanham mais a mídia vão se colocar do lado da Ucrânia. Eu acho que, infelizmente, também isso passa para a parte da intelectualidade ligada ao Olavo de Carvalho, né? Eu realmente acho que isso é um erro, já falei algumas vezes aqui, porque a SBU e a FSB, ou seja, Ucrânia, Serviço de Inteligência ucraniano e russo, eles têm a mesma raiz na KGB. É uma briga de oligarcas ali, e os povos em si também, quando você coloca uma lupa ali na região, os povos ali, eles são dois povos complicados, né? Então, os ucranianos, eles se sentem mais europeus, né? Eles são menos miscigenados do que os russos. Eles não têm, pelo menos a parte que fala ucraniano, eles têm essa ideia de que eles são os russos puros, né? Um grupo mais ligado aos europeus, ainda que, assim, ou seja, mais eslavo, mais eslavo puro. E enquanto que os russos não, eles têm os russos, eles, como a Rússia é uma federação enorme, e ali você tem aqueles povos que vêm, são turco-mongóis, né? E ali é uma multiplicidade, tem algumas regiões ali que você olha para as pessoas e elas têm o olho mais puxado, e aí tem regiões em que tem o olho puxado com o olho mais claro, que é uma miscigenação da parte mais europeia com esses povos mais asiáticos, mais nativos, né? Que povoaram ali essa região mais próxima do Ártico. Então, por exemplo, na região de Yakult e tudo mais. E você tem essa parte né, que tem essa influência dos tátaros, né? E tem essa outra parte que é mais russo-eslava, né? Que já vindo mais para o Ocidente. Então, assim, é uma multiplicidade, e sem falar nas nações satélites ali também, que compartilham de uma cultura mais própria e que fazem parte daquelas ideias do Gumilev, né? Que o Gumilev olhava para isso e enxergava ali como já algo que pode ser o embrião de um novo superétno, né? Então, quem se interessar mais por esse assunto, eu fiz um vídeo que é a Guerra na Ucrânia, parte 3. Se você olhar aqui no canal no YouTube, você vai encontrar ele ainda. Talvez o YouTube retire, porque agora vem essa perseguição aos conteúdos sobre a Rússia, né? Espero que, como é um trabalho, é um estudo, né? É um trabalho intelectualmente honesto, e apenas isso, eu espero que esse não seja o caso, mas a gente nunca sabe. Também foi notícia essa semana o voto eletrônico na Rússia, né? Tem algumas peculiaridades ali com relação a essa questão do voto eletrônico. Nós já utilizamos o voto eletrônico há bastante tempo, então nós não deveríamos ficar tão surpresos com isso, né? E não podemos, e assim, talvez seja só assim, mais um passo dali daquele grupo que está no poder, de se consolidar no poder, mas é bom a gente aguardar um pouco e ver como que vai se dar esses aspectos nos detalhes, né? Porque, verdade seja dita, o voto eletrônico ele pode vir acompanhado de mecanismos que permitam
que haja, né, ah, uma verificação dos votos, né, como é o caso do voto impresso, e por aí vai. Então é bom a gente aguardar e ver no que vai dar. Eu também gostaria de pontuar rapidamente que com relação a essa questão das sanções, né, eu vejo aqui no Brasil existe um pouco de. Eu sinto que está havendo, por parte de alguns grupos, uma certa. Um certo. Uma certa histeria, né? E um olhar muito simplista com relação ao efeito dessas sanções na Rússia, né? Porque a verdade é que o mercado doméstico ele não funciona da mesma maneira que um mercado que está plugado no sistema globalizado, né? E, e a ideia que está sendo defendida lá na Rússia, ela pode vir tranquilamente para o Ocidente e para o Ocidente, então, para o Ocidente também, mas e para o Brasil e para os demais países. Então é bom a gente ficar ligado, porque a ideia é que, sendo uma região com muitos recursos, eles podem se dar ao luxo de fechar o comércio com os europeus, né, e redirecionar todos esses esforços para a China e para os países ali da região, e deixar os ocidentais à míngua, assim, necessitando desses recursos. Então a ideia seria, o que está sendo passado lá, o que está sendo defendido pelo governo, é que, olha, nós vamos ter algumas dificuldades no início, mas no longo prazo a gente vai sair fortalecido. Eu não, eu não descartaria essa possibilidade, porque sim, é claro que toda economia que é excessivamente centralizada é muito frágil, mas uma vez aprendido essa lição, né, não é impossível que você não precisa de a ideia que está por trás desses dos, da linha de pensamento de quem lá na Rússia, de quem defende que os russos têm plena capacidade, né, de se desligar do Ocidente, desses países da OTAN, porque, de fato, se você olhar para os países que estão aplicando sanções à Rússia, não é o globo inteiro, né? Você vai ver que a maior parte do planeta continua disposta a fazer, não aderiu às sanções, né? Só que são os países que não são considerados de primeiro mundo, né? Mas, verdade seja dita também, que os ditos países de primeiro mundo, eles não sempre foram de primeiro mundo. É importante a gente lembrar que esse é um fenômeno recente, né? Eu sempre comento que essa bonança, né, na Europa e nos Estados Unidos, ela veio, né? Nos Estados Unidos você até consegue argumentar um pouco antes, mas essa bonança veio de fato depois da década de 50, né? Então, depois da década de 50 do século passado, então é um fenômeno relativamente recente, né? E também é verdade que foi construído, que boa parte das benesses e das coisas que são consideradas, né, que são levadas em consideração para, né, que se considerem aqueles países como países de primeiro mundo, são, na verdade, frutos de um sistema insustentável a longo prazo, né? Então, os sistemas de aposentadoria que eles exportaram, que foram exportados para o restante do mundo, e sociedades completamente baseadas em dívida, né? Baseadas em dívidas internas e dívidas externas, né? E nesse aspecto os russos não estão tão mal, né? Também existe essa questão de que, com relação ao calote da Rússia, olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de calote, porque é a ideia de que, porque a mesma coisa que estão fazendo com os russos também está começando a ser realizada em países ocidentais contra cidadãos, né? Então, nós tivemos recentemente no Canadá essa questão dos caminhoneiros lá, né? E esse movimento, e o governo se arrogou para si, né? Além da Constituição, a capacidade de bloquear bens e bloquear contas e desligar e cancelar, né, pessoas ali que faziam parte ali daquele movimento, inclusive
retroagindo em leis. Quer dizer, você aprova uma lei dizendo que aquilo é crime, e aí você aplica para crimes cometidos antes de inaugurada a lei, antes de que a lei entre em vigor. E isso aconteceu agora no Canadá, né? Então, assim, uh, então a gente tem que tomar cuidado, porque eu já dei esse exemplo em outros vídeos, mas eu acho que vale a pena retomar. Então, você imagina que você tem uma conta no banco, uma conta no banco você tem lá um dinheiro na poupança, né? Não sei, vamos supor, 10 mil reais, você tem 10 mil reais na poupança. E você tem uma dívida de cartão de 3 mil reais, né? Então, você parcelou alguma coisa que você comprou aí, você comprou não sei, um notebook, alguma coisa assim, e vamos supor que 5 mil reais, vai. Então, você tem lá. é, Você parcelou em 5 vezes de 1.000 reais, né? E tá lá parcelado, né? Parcelou sem juros. Falou assim: olha, fiz o cálculo aqui, era o que era melhor para mim nesse momento. E aí você tem lá, todo mês vai chegar a conta lá de 1.000 reais. E aí chega o banco, né, e pega a sua conta poupança e congela a sua conta poupança, porque você esposou uma ideia que o banco não aprova ou que o governo não aprova, né? Então você foi lá e falou abertamente que você é a favor que o Brasil continue comprando fertilizantes da Rússia, por exemplo. Você falou alguma coisa assim. E aí foi lá o banco, né, do sistema bancário decidiu que, né, ou o juiz, uh, um juiz do STF pega e fala assim: não, olha, todo mundo que expôs essa ideia agora não, pode perder, vai ter as suas contas bloqueadas até que seja julgado. Coisas absurdas assim. E aí você vai lá, então, ou seja, você recebeu uma sanção, e aí chega na hora, na data em que você deveria pagar o seu cartão de crédito, o banco vira e fala assim: olha, você não está pagando sua conta, você está dando um calote. O mesmo banco, o mesmo banco que tem os seus bens congelados, dizendo para você que você está dando um calote. Isso não existe, né? Então, isso é uma realidade absurda, né? Então, eu vi russos falando que não, que na verdade quem está dando calote são esses bancos que estão confiscando o dinheiro, né? As reservas do Banco Central Russo, né? Então, existe esse fator, né? E eu pago uma newsletter do Jim Rickards, né? E, e ele comenta, né, que o ruim dessas sanções que o Ocidente está fazendo é que elas são, na verdade, estão implodindo a confiança no sistema, né? Essa imposição dessas sanções à Rússia vão acabar fazendo com que diferentes países no globo olhem para esse globo e para esse sistema, né? E falem: olha, percebam assim: olha, não dá para confiar nos ocidentais, porque eles podem se voltar contra você, como eu falei aqui no Brasil, né? Nós, de repente, algum dia decidem tomar a Amazônia, e nós ainda temos outro ponto, outro cantão aqui problemático, que é o Rio Grande do Sul, que tem uma parcela da população lá que é separatista, né? Não acho que seja a maioria, mas uma parcela certamente é. E então você tem esses problemas, né? Então é aquela ideia: você vai deixar de repente deixar suas reservas em bancos europeus não é um bom negócio. De repente você estar conectado nesse sistema, trabalhar por dentro desse sistema não é um bom negócio. Assim que havendo um fortalecimento dos sistemas russo e chinês, é importante lembrar que os dois têm alternativas, né, para o Swift e esses sistemas, ainda que não sejam tão funcionais, não funcionem tão bem, eles têm sido aprimorados, e mais dia menos dia vai se juntar lá a Rússia, a China e mais alguns países satélites ali, talvez até a Índia, e falar assim: olha, estamos trabalhando aqui com esse sistema, se quiser nos tirar do Swift, azar das forças azar do Ocidente, e começar a tirar e parar de deixar, né,
de confiar no sistema ocidental, e verdade seja dita, é um sistema baseado na confiança, né? É importante lembrar que o próprio SWIFT, ele foi criado em 73, depois, só 2 anos depois de que os Estados Unidos mudaram, né, a forma de fazer, mudaram a capacidade de conversibilidade do dólar em ouro, né, e eu acho que são coisas que estão extremamente ligadas, né, então a ideia é você está vendo, é aquela ideia de que por mais que você não goste daquele jogador, você está jogando um jogo com um adversário, e o problema é que, assim, você tem um adversário ali com quem você está jogando. Se você é o dono da bola e você muda, você é o dono da bola, o dono do campo, e você muda as regras do jogo no meio do jogo, talvez aquele adversário vire e fale assim, não, quer saber, eu não vou mais jogar esse jogo, né? Vou criar o meu jogo, né? E aí você vai ter disputas entre diversos sistemas, né? Também, então, e talvez o Ocidente precise mais desse sistema do que os russos chineses, até mesmo porque é importante a gente lembrar que o Ocidente inteiro se desindustrializou para industrializar os países asiáticos ali, né? Em especial a China, né? Então, uma vez que Rússia e China dominem ali aquela região dos países produtores industrializados, mais a Índia, mais esses, todas essas tecnologias de ponta dos russos e dos chineses, aliados a essa grande quantidade de recursos naturais que existe ali naquela região da Rússia e dos países ali no entorno, talvez o Ocidente, né, a Europa e os Estados Unidos no longo prazo sofram mais do que estão projetando nesse momento, né? O que talvez acabe gerando mais medidas desesperadas, né? Faça com que os ocidentais tomem medidas cada vez mais desesperadas e mais desencontradas. E eu acho que isso é tudo muito perigoso, né? E é importante a gente observar o que o Kremlin vai fazer nos próximos meses, porque tem gente, tem economistas, né, que estão buscando soluções, né, que falam de soluções para os russos, e a verdade é que o Kremlin ele tem se movimentado para alterar a forma de recebimento de comércio, né? Então aquela ideia de olha, o gás está indo da Rússia para a Europa, mas os europeus não, eles pagam em euro e os russos não podem utilizar o dinheiro que está sendo pago. Isso não tem como funcionar, né? Apesar que é aquela história, a gente tem que parar para observar exatamente se tem alguns paraísos fiscais que não impuseram sanções à Rússia e pode ter certeza que tem dinheiro russo ali. Mas vamos, né? Vamos que vamos. Então tem todos esses aspectos, né? E tem um último aspecto que eu gostaria de abordar, que é o aspecto religioso, né? Eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal e eu acho que é importante a gente conceituar bem essa questão, porque eu vi essa semana, por exemplo, uma carta do arcebispo Viganò, né? Que é um herói, um campeão da fé católica nos nossos tempos. E ele alertando. Além disso, nós tivemos também bispos ucranianos pedindo, implorando, só voltam a implorar para o Papa, para que o Papa, de fato, né, consagre a Rússia da forma como Nossa Senhora pediu, né? É aquela velha história de que você pede para o padre vir abençoar a sua casa. Aí de repente o padre não vem. Você liga para o padre e fala assim: olha, mas o padre, eu pedi, né, o senhor não vai vir aqui abençoar a minha casa, né? Dar uma bênção aqui na casa e tudo mais. E aí o padre vira e fala assim: não, 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 não precisa, não precisa, fica tranquilo, não precisa. Eu estava aqui outro dia e eu abençoei a cidade. Eu abençoei a cidade de São Paulo
como a sua casa está dentro da cidade de São Paulo, então sua casa está abençoada. Bom, eu não sei vocês, eu não estaria satisfeito com essa forma de fazer as coisas, né? Então, quem é católico e conhece as profecias de Nossa Senhora de Fátima, é, tem isso enraizado, porque antes de ocorrer a Revolução Russa, né, a Nossa Senhora já tinha avisado que se, né, que em decorrência da infidelidade, né, do mundo, dos problemas, né, e assim, do número de desagravos a Deus, que, que a Rússia espalharia os seus males pelo mundo, né? E isso aconteceu, de fato, né? E nós temos outras explicações da irmã Lúcia, disso falando de antes da controvérsia de que talvez ela tenha havido uma outra irmã Lúcia, que é um outro assunto super espinhoso, sobre o qual eu não entro aqui no canal, mas e dela explicando, e outros santos da igreja, né, explicando, abordando essa questão e falando, olha, se uma vez não havendo, né, a consagração, né, que a Rússia será o flagelo de Deus no mundo, né, e que eventualmente uma hora a consagração da Rússia acontecerá. O problema é que talvez isso aconteça tarde demais, né? Então existe esse aspecto, né? E os erros da Rússia eles não se resumem ao socialismo, ao comunismo, ao ateísmo, né? E as diferentes coisas, né? Que estão sendo tentadas agora pelas forças ocidentais e que foram tentadas no início lá da Revolução Bolchevique e que não deram certo, né? Inclusive nós temos o Putin em vídeo falando, olha, muitas das coisas que o Ocidente está tentando fazer agora com relação a essa cultura woke, né, e dessa cultura de inclusão e toda essa parte mais liberal. Isso nós já tentamos no passado e deu errado, né? Então, ele fez esse pronunciamento há um tempo atrás. Aí eu tenho certeza que tem aqueles que vão virar e vão falar assim: tá vendo? Olha só a admiração pelo Putin porque ele se finge de conservador. Não, mas eu não estou falando de admiração do Putin, só estou dizendo que foi algo que ele apontou e que é verdadeiro, né? Então, existe esse fator, então são movimentos que foram promovidos em algum momento do passado, né, Revolução Cultural e tudo mais, pela Rússia, e que se espalharam pelo mundo, isso sem a menor sombra de dúvida, mas esses erros eles não se resumem, né, novamente ao ateísmo e ao comunismo, mas eu acho que é importante a gente também enxergar para a Rússia como parte da solução, porque se Deus vai fazer da Rússia o flagelo do mundo e, eventualmente, no final, a Rússia se converterá e o Sagrado Coração de Maria, né, o Imaculado Coração de Maria, triunfará, então é porque a Rússia também faz parte da solução. Então a gente tem que ter esse olhar para a Rússia como algo que deve ser, sobre o qual nós devemos engajar, também não olhando única e exclusivamente com olhos de adversários, né? Mas buscar de alguma forma olhos piedosos para os russos, em especial para o povo russo, né? Porque senão, como é que eles vão se converter? Eles vão se converter, vão ter uma conversão de que maneira? Se o russo, se o mundo inteiro se volta contra eles, né, o tempo todo, assim, de forma definitiva, né? E aí é onde eu acho que entra as questões ali da região. Antes de abordar a religiosidade ucraniana e russa, eu gostaria de apontar para um outro fator que é muito curioso, que, tudo bem, nós sabemos o papel da Rússia no mundo, mas qual é o papel? Alguém consegue me dizer nos comentários qual é o papel dos Estados Unidos no mundo? Porque eu vejo os Estados Unidos, os norte-americanos, e assim, sim, existe uma parte ali que é muito boa,
que é muito piedosa, em que a liberdade floresce, mas eu vejo também um povo que cometeu crueldades absurdas nas últimas décadas. Absurdas, coisas horrendas, né? Então, e eu vou argumentar que muitas vezes desnecessárias, né? Então, nós tivemos o bombardeio de Tóquio de civis, né? Morreu 100 mil civis, pelo menos há estimativas de que 120 mil civis no bombardeio de Tóquio. Não foi um bombardeio de bombas atômicas, como bombas convencionais. Nós temos Dresden, né? Mas tudo bem, tudo bem, Segunda Guerra Mundial, tivemos as duas bombas atômicas. Lembrando que uma dessas bombas atômicas, o marco zero de uma delas é uma igreja católica, né? Uma igreja que foi uma bomba que caiu em cima, né, de uma igreja católica ali em Nagasaki, que era a maior comunidade católica, a maior comunidade cristã do Japão. 2 séculos os japoneses tinham problema ali com o Japão, com os japoneses, o imperador, né? Lembrando que o Japão sempre teve uma religião oficial ali, que é o shintoísmo. Então, com algum sincretismo com o budismo, né? Existe esse budismo shintoísta lá, japonês, que é uma coisa meio maluca, mas existe isso. E os cristãos sempre foram muito perseguidos no Japão, né? E 200 anos de perseguição daqueles cristãos ali daquela região, e os ocidentais fazem o favor pro imperador japonês, né? E literalmente destroem a maior comunidade cristã no Japão. Tanto que, proporcionalmente, né, percentualmente, os cristãos foram muito mais atingidos no Japão do que as demais religiões durante a Segunda Guerra. Também é importante apontar para o que era feito na Síria, né? Quando a OTAN estava lá agindo na Síria, os Estados Unidos, né? No fim das contas acaba sendo a OTAN, mas quando os Estados Unidos estavam ali tomando ali os partidos ali na Síria e agindo ali naquela região, você via que as comunidades cristãs estavam em desespero, porque forças que estavam sendo financiadas e recebendo apoio das forças ocidentais eram anticristãs ali, né? E destruindo as comunidades cristãs ali. O mesmo aconteceu no Iraque. E, por algum motivo, por bem ou por mal, quer seja porque o Putin tem um grande plano de dominação mundial e ele quer a simpatia dos povos do mundo porque quer cargas d'água, que seja isso, houve um alívio depois que os russos entraram ali na Rússia a favor do Assad e eles conseguiram estabilizar ali a região da Síria, ali, ou pelo menos o regime do Assad, que dá alguma proteção para aqueles povos cristãos ali. Então existe uma coisa muito maluca com relação às ações dos Estados Unidos no mundo, né? A quantidade armas químicas. Os norte-americanos utilizaram armas químicas em guerras, né? Gás mostarda e tudo mais. Então, se você for pesquisar o histórico de uso de armas químicas, você vai ver que os Estados Unidos, não só as bombas atômicas, mas as armas químicas também foram utilizadas pelos norte-americanos, né? Em especial, se você for parar para estudar a guerra do Vietnã. Assim, o número de atrocidades cometidas pelos americanos, tanto em guerras quanto no papel de desestabilização de regiões, é enorme. Então, não dá para apontar só a Rússia como problema. Agora, eu acho muito curioso, porque a única aparição que eu saiba que teve nos Estados Unidos de Nossa Senhora ficou em silêncio. E assim, eu já vi muitas interpretações do que quer dizer esse silêncio. Se você conhece mais alguma outra aparição que aborde essa questão do papel dos Estados Unidos nesses períodos vindouros, por favor, alguém me aponte, né?
mas eu sei do silêncio de Nossa Senhora, né? E sei de alguma outra coisa das visões do Alois Erlmeyer, né? Eu vou deixar isso para um outro vídeo, só para não me estender muito aqui, mas então existe isso, né? Essa questão. Não podemos, por mais que a Rússia tenha espalhado seus males pelo mundo, e talvez nós estejamos vendo isso de forma acentuada agora, e por mais que parte desses erros estejam ali nos Estados Unidos, né, tenham sido importados pelos norte-americanos, e eles talvez não sejam a origem desses erros, verdade é que eles excedem, né, assim, eles têm um histórico muito ruim. A Operação Paperclip, né, então também os nazistas que viraram parte da elite norte-americana, né, em especial da elite científica, né? Nós temos aí o Werner von Braun, que não nos deixa mentir, né, com inclusive uma cratera em seu nome, né, na Lua, e tantas outras coisas, né? Quando você olha não só as escolas de mistério que pululam nos Estados Unidos, mas também a ação da maçonaria, que é uma nação fundada com princípios, assim, maçônicos, ainda que eles tenham bebido muito das fontes da intelectualidade católica, né, sem assumir jamais, mas você tem esse aspecto maçônico lá nos Estados Unidos, e além da maçonaria você tem o protestantismo, algumas formas de protestantismo bastante nocivas e malucas, você tem também a defesa assim, de certas liberdades religiosas que seriam impensáveis, assim, no Brasil, por exemplo. Nós temos a igreja de Satanás, literalmente The Church of Satan, que assim, ganhando espaço público nos Estados Unidos, né? Então São Miguel Arcanjo que nos protege e guarde, né? Mas eu acho que a gente tem que, por isso que eu falo que o Brasil tem que ter um projeto civilizacional e tem que ter um projeto próprio, né? Talvez ligado aos nossos irmãos portugueses, mas tem que saber que assim, os Estados Unidos não podem ser o nosso modelo único exclusivamente, porque nós vamos cometer certamente que os norte-americanos, os Estados Unidos como nação, o povo norte-americano deixa pular, né? Ainda que haja um enfrentamento, então talvez exista isso que talvez não exista na Rússia, né? Os russos, eles talvez sejam mais passivos com relação aos males que são colocados lá, né? E talvez existe esse aspecto também, mas na hora do vamos ver, né? Algum piloto foi lá e soltou uma bomba em cima de uma igreja, né? E eu não sei como, né? Como a pessoa consegue depois disso, mas enfim. Dito tudo isso, feito esse grande parênteses, também, assim, tudo isso que eu disse acaba influenciando na questão da Ucrânia, porque você vai ver que há um certo casamento dos serviços de inteligência norte-americanos e o serviço de inteligência de países da OTAN e o serviço de inteligência da Ucrânia, que é a SBU. Novamente, a SBU é descendente direta da KGB. E a Ucrânia não é um paizinho. A Ucrânia é um país enorme, gigantesco, com 40 e tantos milhões de pessoas, com potencial para mais, e tem áreas cultiváveis enormes, tem uma área industrializada muito importante, que é justamente a área ali que fica ali mais para o leste, né, do Dnieper, do rio Dnieper. Então existem essas questões ali, existem sim grupos neonazistas ali que se utilizam de runas neonazistas, nazistas, na verdade nem são, alguns grupos ali nem neonazistas são diretamente descendentes dos nazistas, assim, aquele grupo do Bandeira é direto, assim, é uma linha contínua. Você tem ali o batalhão de Azov, né, e você vê alguns soldados com aqueles símbolos do sol negro, né, que era utilizado pelos nazistas. Então existe isso, e algumas coisas muito curiosas, por exemplo, o fato de que alguns agentes da SBU
foram assassinados nessas últimas semanas por forças nacionalistas, né, ali na Ucrânia, porque eles têm essa característica, né, de negociar enfim, né, de tentar manter uma certa estrutura, né, ali na Ucrânia, e às vezes ligadas, assim, atendendo a interesses de forças internacionais, mas você vê que há um certo desentendimento, inclusive com alguns grupos ali, como o Batalhão de Azov e, né, esses grupos do Bandeira aí, da Ucrânia, que são nacionalistas e que chegaram a executar alguns agentes acusando-os de traição, inclusive alguns negociadores que foram negociar lá na Bielorrússia com os russos, né, certas concessões, por exemplo, da criação de corredores humanitários, que essa galera, que alguns, por exemplo, o Batalhão de Azov não aceita, né? E eles entendem como algo que é deletério para a Ucrânia, porque a verdade é que ali no leste da Ucrânia, os russos, eles criaram uma espécie de caldeirão ali, né? E eles cercaram as forças ucranianas ali. Então, ao grosso das forças ucranianas estão cercadas ali na região a leste do Dnieper, né? E eles não conseguem. Assim, o motivo pelo qual você não ouve grandes avanços é porque o avanço ele tem sido contínuo e circular, né? Ele está se fechando ali nas forças. Então, quando você observa ali o mapa da região, não importa o mapa que você veja, e você, por mais que as forças ocidentais estejam reportando que a Ucrânia está vencendo, que a Ucrânia está resistindo e tudo mais, na prática o que está acontecendo é que os russos, assim, a guerra já está, uma vez prolongado o combate e uma vez retiradas as forças, retirada a população civil, os exércitos em si, a batalha dos exércitos em si, a não ser que uma outra força vinda do Ocidente consiga aliviar e criar um corredor para que essas forças ucranianas consigam sair dali para ir para o fronte, para a parte ocidental, abandonando a posição, que eu acho que o Batalhão de Azov é algo que o Batalhão de Azov consideraria impensável, né? Então, a não ser que aconteça algo assim, já a verdade é que a guerra em si já acabou. A ocupação é outra coisa. E existe um outro jogo interessante que está acontecendo ali na Ucrânia e que os ocidentais parece que não conseguem entender o que os russos estão fazendo ali, mas é bem óbvio quando você para observar o que os russos, como os russos agiram em outras guerras no passado, e às vezes que os russos fizeram de maneira diferente e não deu certo, às vezes em que os ocidentais agiram, a forma como os ocidentais agiram, né, a OTAN agiu, e que também tende a não criar o efeito que os russos querem ali. Então, para mim é bem claro o que está acontecendo ali. Quando você observa a forma da OTAN de fazer guerra, desde da década de 90, né, você vê que o que a OTAN faz, né, o que os americanos fazem, eles bombardeiam a região pesadamente por semanas, meses. Então, por exemplo, a guerra do Iraque, 2 meses de bombardeio sem que as tropas invadam o país. Então, o que os americanos fazem é bombardear posições por bastante tempo, né? E só depois que eles invadem. O que acaba acontecendo na prática? Essa prática de bombardear, né, por bastante tempo, todas as posições, inclusive com um número maior de baixas civis. Se você observar, por exemplo, as guerras norte-americanas, você vai ver que o número de baixas civis no mesmo período, né, em 2, 3 semanas, geralmente passa de 15 mil, 10 mil civis mortos, né? 10 mil, 15 mil, 20 mil, pode procurar aí na internet que é o que você vai encontrar. Nessa guerra da Ucrânia, o número de baixas civis ainda está abaixo dos 1.000,
mesmo que as forças ucranianas, eu não vi ninguém ainda apontar para um número acima de 2.000, né, civis mortos, né. É uma tragédia? É, mas comparativamente com a forma ocidental de lutar, né, em comparação, o número de baixas de soldados das forças da OTAN é muito menor, né, do que as baixas que você vai ver os russos suportando. E isso não é de hoje. Então, quando você vai olhar, por exemplo, os russos, eles tiveram uma guerra na Chechênia entre 92 e 95, se eu não me engano, né? Tem gente que divide em dois momentos essa guerra. 92, foi por aí, né? Por essa faixa. Inclusive, foram regiões em que o Putin ele chegou a a agir ali, né? Ele tem contatos ali na região em decorrência desse período, na década de 90, e depois uma outra guerra, né? Ali na Chechênia, depois dos anos 2000, e os russos perderam a primeira guerra, essa primeira, tem gente que coloca a primeira ou a segunda, né? E eles venceram essa outra guerra dos anos 2000, que é quando você vai ter esse grupo agora que é do Kadyrov, que eles são super leais ao Kremlin e tudo mais. Mas então você tem essa dinâmica e existe uma diferença de filosofia com relação à guerra que foi empregada ali. E os russos também conseguiram utilizar isso com bastante sucesso, tanto ali na Síria quanto em partes ali no Iraque em que interviu, né? E ele está fazendo a mesma coisa na Ucrânia. Então você vê que os russos eles têm já uma prática de agir dessa maneira. E a ideia é você tentar manter a estrutura civil o máximo possível nas estruturas locais. Então você vai ver que os russos eles tentam, num primeiro momento, conversar e negociar com os prefeitos das cidades, né? Então, e eles mantêm os prefeitos lá agindo, né? E por aí vai. Motivo pelo qual você começou a ver grupos nacionalistas matando os prefeitos, os próprios ucranianos, os prefeitos ucranianos, as forças civis que negociariam com os russos, né? E em resposta a isso, você começou a ver russos sequestrando, abre aspas, fecha aspas, forças civis ali e mantendo elas sob forte proteção e guarda, né? Justamente porque se deixar a estrutura civil ali, com uma estrutura civil disposta a dialogar com os russos, as forças ali do batalhão de Azov, se pegarem esses caras, eles matam. E isso inclui agentes da SBU, né? Então, se é um agente de inteligência ou das forças policiais que decide negociar com os russos, em algumas regiões ali, o batalhão de Azov vai lá e dá cabo dessas pessoas, né? Então é essa a ideia. Então a ideia dos russos é consolidar a estrutura local, diferente da política, das políticas da OTAN, que quando entram no lugar, eles mudam tudo, né? Então, por exemplo, da estrutura ali no Iraque do Saddam Hussein, quem que ficou no poder? Ninguém, né? Eles removeram tudo, eles instauraram outro governo organizado de cima para baixo, e aí depois eles tentam colocar algum tipo de democracia, que, pelo amor, não tem como funcionar dessa maneira, né? A mesma coisa na Líbia, né? Então, são lugares que são guerras de desestabilização, elas desestabilizam. Os russos não têm interesse em desestabilizar a Ucrânia, nesse momento, pelo menos, né? Eu sempre comento que essa linha do Putin e do Gumilev, eles veem a Ucrânia como essencial para a criação dos superétnos, diferente do grupo do Dugin, que não é o grupo, não é a mesma galera do Putin, né? Não é, definitivamente essa super simplificação que existe aqui no debate brasileiro e parte do Ocidente, que é Dugin versus Olavo de Carvalho. Isso não existe na cabeça dos russos, ok? Então, para o Dugin, deve ser criado um eixo russo-europeu, Rússia, Alemanha e França. E os ucranianos não têm espaço
os ucranianos são um problema pro Dugin. Então, se um dia acontecer de algum militar ou algum político que realmente é admirador do Dugin subir ao poder e persistindo esse problema na Ucrânia, a política natural do Dugin esquece o número de casualidades civis, mata todo mundo, né? Não é essa a política, essa linha não é a linha do Putin, não é a linha do Gumilyov. Eu já abordei isso em outros vídeos, né? Porque é uma linha que pretende isolar a Rússia da Europa, né? E aí é a mesma política que o Dugin veio para a Ucrânia, esse grupo do Putin e do Gumilyov vem para os europeus, né? Então, assim, ou seja, uma guerra da Rússia contra a OTAN não seria tão gentil, tão soft como está sendo essa guerra na Ucrânia, tanto que na Rússia é proibido você falar que é uma guerra, né? Porque, inclusive, há forças policiais dentro que estão agindo lá, russas que estão indo lá, são destacamentos policiais para manutenção da ordem lá na Ucrânia. Então você imagina você invadir um país e mandar lá parte da polícia federal, né, para estabilizar as regiões ali e para lidar com civis e tudo mais, tropa de choque para lidar com civil, em vez de você simplesmente pegar e passar o tanque por cima, né? Que isso para alguém, para um povo que já sofreu todas as sanções que poderia sofrer, chegou num ponto em que o Ocidente está ficando sem, já não tem mais nem instrumentos para impor sanções à Rússia. Tem mais esse problema, né? Então tá. Então isso é o que está acontecendo na parte militar ali na Rússia. Lá eu já comentei aqui no canal que na Ucrânia existem os católicos ucranianos, existe a igreja ortodoxa ucraniana, que é uma igreja estatal, são cristãos do Estado, nos moldes de Constantinopla, né? E existem essas forças pagãs, né? E sempre tem um grupo de ateu ali, que é uma minoria, mas existem essas forças neopagãs, pagãs, eslavas ali, que é justamente dessa galera do batalhão de Azov e de Bandeira e tudo mais, em que eles existe um culto bizarro ao deus Perun, né? Pré-cristão, e existe essa parte nefasta ali na Ucrânia também. Mas é bom a gente contextualizar como é a espiritualidade no lado da Rússia e por que a Rússia tem esse problema, né? Esse problema de anticatólico, né? Que é o seguinte: lá na Rússia existe o Patriarcado de Moscou. O Patriarcado de Moscou, se alguém souber mais alguma informação diferente das que eu estou passando, deixa nos comentários. Mas então existe o Patriarcado de Moscou, né? Que inclusive não se bica com o Patriarcado da Ucrânia, né? E esse patriarca ali de Kiev, e na Rússia, a igreja ortodoxa é uma igreja estatal, assim, ela é a igreja, é a religião oficial do Estado, assim como acontece no Japão com o shintoísmo, né? Então existe esse aspecto, e aí existem aquelas religiões que são religiões oficiais reconhecidas, né? Então é o Islã, né? Que é aquela ideia dos tártaros, né? E tem todos esses turco-mongóis, né? E na verdade é uma visão sufi, mas ela não é sunita como sunita wahhabista, como é no Oriente Médio. Ela é uma visão mais espiritualizada, mais onde proliferam tipos diferentes de taricas ali, os istãos ali tem uma espiritualidade um tanto diferente da espiritualidade dos países islâmicos do Oriente Médio e da África, né? Então existe o Islã, existe o judaísmo, né? É um número muito pequeno de judeus, mas
é uma religião oficial reconhecida, né? E um aspecto que é essencial na Rússia, da espiritualidade russa, que é o xamanismo siberiano, né? Que é justamente assim desses povos que são ali que colonizaram a Sibéria, né? E que têm os olhos mais puxados e tudo mais, como eu falei do pessoal de Yakut, e eles têm essa relação maior com a mãe natureza, e é uma estrutura pagã, né? Não muito distinta daquela estrutura dos mongóis, né? E essas religiões que são oficiais, né? Elas, na verdade, todas elas têm uma relação com o patriarcado de Moscou, né? Então, existe uma ideia de espiritualidade, e como o patriarcado de Moscou ele tem esse aspecto estatal, secular ali, existe uma relação direta das demais religiões com o patriarcado, né? Já a Igreja Católica não tem espaço na Rússia público, ela não pode, não é possível que se faça manifestações públicas, porque o patriarcado de Moscou ele protesta firmemente, né? Então isso faz com que eu pense no seguinte: quando o Malachi Martin, né, o padre Malachi Martin, quando ele fala que ele chegou a ver a outra parte do terceiro segredo de Fátima, e que isso na década de 90 ele falava isso, né? E que o triunfo, no sagrado triunfo, né, de Maria, começaria na Ucrânia e se espalharia, eu entendo que se espalharia pela Rússia, né? A partir da Ucrânia, talvez seja aí, né? Esteja no, assim, a gente vamos ver como é que isso vai se dar, né? Mas eu não acho muito impossível que a Ucrânia acabe sendo integrada à, à Rússia, né? E que esse catolicismo ucraniano, dessa religião, dessa parte ucraniana, acabe contaminando devagarzinho de volta a Rússia, né? Ou de alguma maneira, né? Eu não sei como isso vai se dar, nós não temos acesso, né? E só Deus sabe realmente, mas eu não sei, é só um pensamento que passou pela minha cabeça. Então, quando você observar as forças lutando ali na Ucrânia, tenham isso em mente. Também é interessante de observar como parte da intelectualidade europeia se voltou contra os russos e contra os ucranianos, mas em especial contra os russos, justamente por causa da conversão dos russos ao cristianismo depois da queda da União Soviética, ainda que seja dentro do Patriarcado de Moscou. Porque o que acontece é que eu já comentei aqui no canal, como na verdade nós vivemos nós vivemos num mundo em que a Europa já está num ponto civilizacional que eles mesmos descrevem como pós-cristão, né? Então você vai ver os países nórdicos em que as pessoas não têm mais fé. Na Grã-Bretanha as pessoas não têm mais fé. O número de agnósticos, ateus e neopagãos é enorme, gigantesco. Inclusive, alguns dos povos europeus estão encabeçando o mundo na questão dos chips, né? Então, colocando chips. Então, eu já comentei aqui em 2015, 2016, 2017, de festas dos chips, em que num único evento, 4, 5 mil pessoas na Suécia receberam chips nas suas mãos, né? Porque quiseram, por livre e espontânea vontade, né? E a tendência é que isso continue e piore, né? E eu lembro de debates, né, de intelectuais apontando o fato de que por alguma carga d'água, né, que parte da intelectualidade e dos políticos europeus desdenhavam dos russos e de pessoas ali no leste europeu, de parte só do leste europeu,
justamente porque eles, assim, eles, ao mesmo tempo em que os europeus recorreram para esse agnosticismo, ateísmo, neopaganismo e tudo mais, os russos se cristianizaram, né? E voltaram para, assim, o número de pululou no número de igrejas, e assim, as igrejas, por mais que elas estejam vazias, por mais que essas igrejas que sejam cristãos da versão russa do IBGE, né? Que existe essa volta à espiritualidade, ainda que seja uma espiritualidade rasa e ainda que não seja a espiritualidade que um tradicionalista católico esperaria, e ainda que a Rússia não seja conservadora de fato, na moral, nos costumes, como não seja um modelo para o restante do mundo, ainda assim, em comparação com os europeus, com o que está acontecendo na Europa, né? Pelo menos a visão que se tem quando você vê os dois lados se bicando é justamente isso, que é um povo, que os russos são um povo que de segunda classe, porque eles justamente porque eles por causa dessa espiritualidade que eles têm buscado, né? E eu acredito realmente que a Rússia que o povo russo está num processo de busca de identidade e de busca de uma espiritualidade genuína, porque eu realmente acredito nisso, que é um povo que sim, eu acho que é dominado por forças satânicas, mas é um povo que, pela característica das teorias e dos debates que têm ocorrido por lá, que eu vejo acontecendo por lá, entre os cidadãos comuns, né, e entre os intelectuais, se perguntando qual é o papel da Rússia no mundo, né? E aí eu já contrastei Gumilev e Dugin, e a minha ideia é mais para frente, se for do interesse de vocês aqui do canal, dos inscritos aqui do canal, que eu busque outras, me aprofundar tanto nessas teorias já mencionadas, supramencionadas, quanto de teorias que de outras teorias, né, que compitam com essas, né, que estejam competindo com essas pelo coração e pela mente dos russos, né. Então é isso, o que eu acho que eles estão buscando alguma síntese ali, talvez dessa síntese que saia o flagelo de Deus do mundo, né, para o mundo, talvez seja esse que seja o gatilho, um gatilho do futuro, daqui a 5, 10 anos, não sei, mas talvez esse já seja algum embrião da vitória do Imaculado Coração de Maria, né? Eu entendo que em algum momento os russos eles vão ter que se voltar para si e talvez eles vivam alguma guerra civil, alguma coisa lá, mas disso talvez daí surja o triunfo do Sagrado Coração. Agora eu temo muito pelo silêncio de Nossa Senhora com relação aos Estados Unidos, porque realmente é algo que assim que eu acho que vale nossas ponderações, valem as nossas respostas, né? E esse eixo tem algumas coisas muito esquisitas nesse eixo britânico, Estados Unidos, do Império Britânico, dos Estados Unidos e de Israel ali. Tem uma parte que é muito boa e uma parte que é pior, às vezes, em alguns aspectos, do que aquilo que se vê na Rússia. Bom, é isso. Acho que já está de bom tamanho. Eu poderia continuar falando por bastante tempo aqui, mas juntando os dois áudios, acho que já passa de 1h30, né? Eu tive uma interrupção e, na verdade, a segunda parte fica aqui de curiosidade. Eu fiz em seguida e depois o áudio ficou corrompido. Então, até gostaria de saber a opinião de vocês, se é maluquice minha imaginar que possa ser algum ataque de alguma forma, porque eu fiquei eu quase desisti de produzir qualquer conteúdo, porque, puxa vida, você fica quase 1 hora falando, né? E de repente você acha que gravou e na hora que você vai jogar você percebe que o arquivo está corrompido. Passei horas tentando arrumar
né, corrigir o arquivo de MP3, e no fim das contas não consegui. E era melhor, eu falei, nossa, no fim das contas era melhor eu ter já deletado e ter feito outro direto, né? Mas eu quase desisti. Bom, enfim. É isso, deem suas sugestões, façam os seus comentários aqui nos comentários, deixem aí seus comentários. Certifiquem-se de que estão inscritos, porque eu tive novamente inscrito meu falando, olha, não sei porquê, mas eu não estava inscrito no canal. Verifiquem se o sininho está ativado, né? Entrem lá no Recanto do Guerreiro no Telegram, né? Claro que tem as outras plataformas, mas também, como o Escrito nas Sombras no Facebook, e agora eu tenho uma conta no Rumble também, e em breve eu espero ter um Locals, e eu continuo buscando outras plataformas, né? Enquanto isso, o YouTube vai ter que quebrar o galho, mas é muito difícil porque eu não sinto o YouTube promovendo meu canal mesmo. Já me alertaram que o meu canal provavelmente está, se não numa blacklist, pelo menos com num sinal amarelo ali, em que o YouTube decidiu já, o algoritmo decidiu não promover mais. Eu sinto isso, de fato, eu sinto que teve uma época em que eu, inclusive, perdi inscritos e eu nem consegui entender por quê. O alcance diminuiu muito, o número de visualizações não bate nem o número de pessoas que, teoricamente, estão com o sininho ativado, né? Que era para ter pelo menos 3, 4 vezes o número só de pessoas com o sininho ativado. Mas, enfim, é assim que... É a vida, né? É a realidade. Eu fico muito contente com a minha comunidade pequenininha lá do Telegram, porque são pessoas que eu imagino que permanecerão comigo, assim, é uma pequena família ali, né, um pequeno grupo, mas são as pessoas que vão acompanhar mais de perto tudo aquilo que eu acho interessante, as fontes, eu vou colocando por lá, eu vou postando, às vezes pergunto, tem alguma coisa, algum material para eu me aprofundar sobre o Gumilev e tudo mais. Devagar eu vou colocando lá, assim que sobrar um tempo eu vou postando lá. Fiquem atentos ao Telegram. Não são só as postagens, às vezes eu coloco coisas dentro dos comentários. Então, se você chegar numa postagem lá e você vê 15 comentários dentro de uma postagem, talvez algumas dessas postagens, alguns desses comentários nessa postagem sejam outros links que eu estou colocando que estão relacionados, e eu só não estou colocando como novas postagens para não flodar o canal, não ficar com excesso muito absurdo de conteúdo, que as pessoas, de forma que as pessoas não consigam acompanhar, né? Então, mas fiquem atentos tanto nas postagens quanto nos comentários, né? Se tem mais de 3 comentários, provavelmente alguma coisa ali é link que eu estou colocando, né? Então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço, tenham uma excelente semana. Conforme for, eu vou postando mais e atualizando vocês sobre a situação lá da Ucrânia e da Rússia. Pelo menos assim, vocês podem contar comigo para fazer algum trabalho de filtragem das informações e de estudo verdadeiro, genuíno. Eu não vou acertar sempre, mas podem ter certeza que eu tô eu acho que eu não tô como um palpiteiro. Tem muita gente que tá só pura e simplesmente dando palpite ou se agarrando àquele debate antigo do Olavo de Carvalho com o Dugin, sem se aprofundar no assunto e fazendo a interpretação de todos os fatos à luz daquele debate. Eu acho que não é por aí, ok? Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.